Ok, né, Ana? Tá valendo já? Legal, então vamos lá. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: estava falando com a Ana aqui, né, gente, um pouco antes de vocês entrarem. E boa noite, Rogério. E então, eu selecionei alguns exercícios com base nas atividades passadas, tá ok? Porque eu vi o vídeo das aulas, das duas últimas aulas que foram postadas lá, acho que é 13 e 14, e elas são sobre ainda construção geométrica, uma repetição, vamos dizer assim, do que já foi, que a gente já trabalhou na última aula, tá certo? Na aula 13, o professor apresenta alguns problemas clássicos de construção. Eu acho que talvez fosse uma boa vocês darem uma olhada nessa aula dos problemas clássicos, porque ele fala sobre alguns teoremas lá e talvez possa cair questões do tipo verdadeiro e falso, né? Que nem caiu na prova de álgebra, de teoria dos números. Né? Mas dá uma olhada. E a aula 14 são mais alguns exercícios de construção. Ele fala lá, como construir um quadrado de lado igual a um segmento dado. Então, assim, eu estava pensando aqui que, na minha opinião, não valeria a pena eu repetir essas construções que vocês já têm nessa aula gravada para o professor, porque eu vou usar os mesmos passos que ele. Porque não tem, em construção geométrica, você não tem muita liberdade, entendeu? Para fazer construção. Ou seja, o caminho que ele seguiu seria o caminho que eu seguiria, talvez com poucas diferenças. Então, eu resolvi separar alguns exercícios aqui sobre áreas, prismas, pirâmides, cilindros, cones, troncos, esferas, que são assuntos que foram abordados nas atividades anteriores. Tá bom? Essa é, então, a aula de hoje. Então, eu vou começar com exercícios de área aqui. E não sei se vocês se lembram nas atividades, né? A gente apareceu lá área de trapézio, área de triângulo equilátero, enfim. A ideia é repetir algumas desses exercícios, não iguais, é claro, mas que envolvam situações parecidas, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó, começando já com o primeiro exercício de área. Então, por exemplo, esse exercício ele pede para determinar x e eu vou acrescentar nesse exercício a seguinte proposta: determine x, nós vamos calcular x. Isso seria tipo um item A, né? Esse Douce e Pompeu são os autores do livro de onde esse exercício foi retirado, tá? E então, sem dúvida, eu vou calcular x e depois nós vamos calcular a área desse trapézio. Isso é um trapézio, tá? Tudo bem? Qualquer pergunta aí, fala, hein, gente. Então, olha só, o que a gente vai fazer para calcular? Primeiro, calcular x, né? A gente vai observar que esse trapézio é retângulo, né? Então, esse 8 aqui já é a altura do trapézio, que a gente vai precisar depois para calcular a área dele. E nós vamos precisar também da base menor, que também mede x, assim como esse lado aqui
transversal às bases do trapézio também é mede x. Tá? Então a gente tem que achar x. Achando esse x, a gente tem a base menor. Tendo a base menor, a gente consegue calcular a área do trapézio. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês podem observar aqui é o seguinte. A gente consegue construir um triângulo retângulo. Tá? Triângulo retângulo ele chama esse ponto aqui de P, chama esse aqui de Q e vou chamar aqui de R, esses vértices. Perceba que o cateto PR é 8. Tá? É 8. E esse cateto PQ, ele é 32, que é tudo, menos X. Né? Então, esse cateto aqui é 32 menos X. Então, aplicando um Pitágoras aí no triângulo PQR, a gente encontra X. Tá? Então, vai ser em cima desse triângulo e para encontrar X. Só um minutinho, tá? Vamos ver. Deixa eu entrar na luz aqui pelo tablet para escrever. Ok. Pronto. Estou entrando na luz. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um Pitágoras. Certo? No triângulo PQR. Né? Então Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 8 ao quadrado mais 32 menos x ao quadrado. Ok? Bom, agora é álgebra, né? Então nós vamos ter x ao quadrado igual a 64. Aí dentro do parênteses, ou no parênteses, a gente tem um produto notável, né? Que é o quadrado da diferença. Então vai ser quadrado do primeiro mais duas vezes, mais não, desculpe, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 64x, né, 2 vezes 32 vezes x, 64x, mais o quadrado do segundo. Tá joia? Bom,
De imediato, a gente tem que essa expressão não será do segundo grau, porque um x² ali morre com o outro, tá certo? Mas vai ser uma expressão do primeiro grau. Então esse 64x aqui, ele vem para a esquerda da igualdade. Positivo. E do outro lado sobra 64 mais 32 ao quadrado. 32 ao quadrado 32 ao quadrado será 32 vezes 32, 1024. Ok? Então 64x vai ser 1024 mais 64, que dá 1088. E agora eu divido 1088 por 64. E aí eu vou ter o x. Tá certo? Tá tendo x, a gente consegue calcular a área do trapézio. Então 1088 por 64. Um minuto. Dá 17. Então a gente sabe que o x mede 17. Joia? Bom, a ideia era, sabendo o x, calcular a área do trapézio. Gente, alguma dúvida até aqui? Todo mundo entendeu o procedimento aí? Tá. Então, segunda parte, qual seria a área do trapézio? Tá? Para quem não lembra, a área do trapézio é o que a gente chama de... é calculada pela soma da base maior com a base menor, vezes a altura do trapézio, dividido por 2, tá ok? Expressão da área do trapézio. Muito bem. Nós temos tudo aí. Nós temos a base maior, que é 32, a base menor, que a gente acabou de calcular, que é 17, vezes a altura, que é 8, sobre 2. Certo? 32 mais 17 dá 49, que eu vou multiplicar por... que eu simplifico por 2, dá 4. Então 49 vezes 4 dá 196. Bom, como não foi especificada a unidade, então é 196 unidades de área.
Tá bom? Gente, alguma dúvida aí? Vocês entenderam? Certo. Então vamos fazer um segundo aí. Ah, legal. Tranquilo, né? Relativamente tranquilo. Um segundo exercício, ainda com relação à área, para a gente relembrar algumas coisas, seria esse aqui, ó. Então imagine que você tenha, como diz o enunciado aí, um quadrado e inscrito em uma circunferência. Bom, quando você tem um quadrado inscrito em uma circunferência, todos os vértices do quadrado tocam a linha da circunferência. Tá? Então ele fala assim, calcule a área da figura sombreada, sabendo que o quadrilátero interno é um quadrado. Bom, a área sombreada, pessoal, ela vai ser para a gente a área do círculo de raio 5 menos a área do quadrado. Só que para ter a área do quadrado, a gente precisa do lado dele. E a gente não tem. Mas perceba o seguinte: o, o raio do círculo é metade da diagonal do quadrado. Tá? O raio do círculo é metade da diagonal do quadrado. Quer dizer, esse segmento vermelho que você está vendo aí também mede 5. Tá? Bom, qual a relação entre a diagonal de um quadrado, que a gente sabe que mede 5, e o seu lado? Bom, a relação entre a diagonal e o lado do quadrado é que a diagonal do quadrado é o lado dele raiz de 2. Mas vamos supor que você não se lembre disso. Tá? Então, imagine que esse quadrado interno aí, a circunferência inscrito, tenha lado L. E você sabe que a diagonal dele é 10, desculpe. Por quê? Porque é o diâmetro da circunferência. Tá? Com Pitágoras, então, a gente consegue calcular o lado do quadrado. Ou seja, L ao quadrado mais L ao quadrado tem que dar 10 ao quadrado. 2L quadrado é igual a 100. Então L quadrado é 50. Certo? Então L quadrado é 50. Agora, na verdade, nós não vamos precisar nem encontrar a medida do lado, tá? Porque
O, a área de um quadrado de lado L é L quadrado. Né? A gente já achou a área do quadrado. Peraí que eu estou ajeitando a figura. Pronto. Ok, então a gente descobriu que L quadrado é 50. Mas só lembrando, a área de um quadrado é ao lado dele ao quadrado. Então descobrimos que a área do quadrado é 50. Como a gente tem unidade, né, pessoal, que é centímetros, a gente não pode esquecer de colocar. Mais uma vez, eu não vou extrair raiz quadrada para descobrir o L, porque eu não quero L, eu quero a área. Tá? Já achamos a área, 50 centímetros quadrados. Área do quadrado, né? Muito bem. Então, eu quero a área sombreada, tá? Quer dizer, nós queremos. Então, qual é a área sombreada, pessoal? A área sombreada vai ser chamada de AS. A área sombreada vai ser a área do círculo menos a área do quadrado. Então, a área sombreada vai ser a área do círculo menos a área do quadrado. Ou seja, vai ser π. A área de círculo é πr quadrado, né, pessoal? Π que multiplica 5 ao quadrado menos 50. Então, a área sombreada vai ser 25π menos 50. Em geral, a gente fatora quando dá. E a gente vai fatorar então, colocando 25 em evidência, ficando π menos 2 unidades, centímetros quadrados. Tá? Tá bom, pessoal? Gente, alguma dúvida? Tudo bem aí? Mais um diário e a gente fazer mais dois diários. Porque envolve figuras que são importantes aí. Tá?
Então, esse exercício seria o terceiro, né? Na sequência, também é do mesmo livro. Ele pede para a gente determinar a área da região sombreada, sabendo que o triângulo equilátero tem lado 6, pessoal. Aqui dá para relembrar algumas coisas importantes, tá? Primeiro, nós vamos ter que relembrar a área do triângulo equilátero, primeira coisa. Então, vou fazer aqui uma do lado da figura, eu vou relembrar algumas expressões importantes sobre o triângulo equilátero. Tá? Primeira é a altura do triângulo equilátero. Tá? A altura de um triângulo equilátero, que a gente obtém, por exemplo, por Pitágoras, ou mesmo por um seno, L, onde L é o lado do triângulo, raiz de 3 sobre 2. Ok? Essa é a altura. Outra fórmula importante sobre o triângulo equilátero é a área dele. Tá? Então, a área do triângulo equilátero, em função do lado dele, é L quadrado, raiz de 3 sobre 4. É bom ter em mente essas expressões? Resposta sim. Tá legal? Bom, essas são as expressões que seria ideal você. Muito bem. O nosso amigo, o exercício aí, quer que a gente calcule essa área mais escura aí. Então, vamos pensar na estratégia. A estratégia é a seguinte. Nós vamos calcular a área do triângulo equilátero, porque a gente sabe o lado dele, e temos a expressão aqui. Vamos descontar a área do círculo desse triângulo equilátero. E o que sobrou nós vamos dividir por 3. Tá legal? Nós só temos um problema aí para implementar essa estratégia. Nós não sabemos o raio do círculo. Tá? E aí que entra a propriedade de um ponto chamado baricentro, que para o triângulo equilátero é exatamente o centro da circunferência que você está vendo aí. E o baricentro, ele divide a altura na razão de 2 para 1. Tá? Outra coisa, relembrando o conceito aqui. Esse raio aqui, ele coincide com a apótema do triângulo equilátero. Ou o apótema, desculpe. O apótema é a distância do centro do triângulo, qualquer um dos lados. Tá? Mas o que eu te digo é o seguinte. Para todos os círculos inscritos em um triângulo equilátero, esse raio, pessoal, ele é uma fração da altura, mais especificamente 1/3 da altura. Ok? Então, o raio, ele é 1/3 da altura. Sempre, sempre. Ele é 1/3 da altura. Sempre para o triângulo equilátero, né, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o raio, então. Tá? Então, já que a gente sabe que o raio é 1/3 da altura,
Vou pegar a altura e vou multiplicar por 1/3. Certo? Então, nosso raio vai ser... o lado é 6. Então, vai ficar 1/3. Bom, e se 1/3 vezes o 2 aqui embaixo, já dá 1/6. Já dá 6 aí embaixo. Então, vai ficar assim, ó. O lado do triângulo equilátero é 6, raiz de 3 sobre 6. Portanto, o raio é igual a raiz de 3 metros. Perguntas, pessoal, sobre como eu achei o raio. Oh, caramba. Alguma pergunta, pessoal? Muito bem. Então, ah, vamos achar a área agora, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer as coisas separadas. Primeiro eu vou achar a área do triângulo equilátero, que é L quadrado, raiz de 3 sobre 4. O L, no caso, é o lado dele, 6 quadrado, raiz de 3 sobre 4. Dá 36 por 4. Desculpa, 36 raiz de 3 por 4. 36 por 4 dá 9, né, pessoal? Então, a área do triângulo equilátero é 9 raiz de 3 metros quadrados. Essa área do triângulo equilátero. A área do círculo. A área do círculo depende do raio. Já achamos o raio. Vai ser π que multiplica o raio ao quadrado. Vai ser π que multiplica raiz de 3 ao quadrado. Que vai dar 3π metros quadrados. Pessoal, todas as vezes que vocês tiverem resultados com π, você só faz a troca por algum valor se o exercício sugerir. Senão, não. Tá? Senão, não. Só enumerar aqui os passos. Bom, vou calcular a área sombreada agora. A área sombreada, chamada de AS, ela vem daquilo que eu falei lá. Da área do triângulo, menos a área do círculo, dividido por 3, tá? Então, a área sombreada é a área do triângulo, menos a área do círculo, dividido por 3. A área do triângulo é 9 raiz de 3. A área do círculo é 3π. E nós vamos dividir por 3. Isso, Amanda.
Todas as vezes que você tiver área, é o que foi te dado lá como unidade de comprimento ao quadrado, tá? Isso aí. Então eu vou aqui colocar o 3 em evidência. Então vai ficar 3 raiz de 3 aqui dentro do parênteses. Menos π dividido por 3. Simplifico. E aí a gente tem a área da região sombreada. Que será 3 raiz de 3 menos π metros quadrados. Vou colocar em parênteses assim. Entenderam, gente? Tá. Só mais um de área, que eu acho importante. E a gente vai fazer exercício sobre prismas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um hexágono, que eu vou fazer a seguinte observação. Esse hexágono é regular, tá? Então, a observação é: considere o hexágono regular. Regular significa todos os lados de mesma medida, todos os ângulos internos de mesma medida, mas principalmente os lados são de mesma medida. É isso aí, né? Ângulos e lados iguais, exatamente. Então, o que acontece? Vou colocar aqui exatamente matéria do sexto ano, que acaba revendo o ensino médio, tá? Vou escrever uma coisa importante aqui, ó. Todo hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Tá? Então, essa é uma observação importante que nós vamos usar, inclusive, nesse exercício. Ok? Todo hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, vamos lá. Nós temos aqui nossa figura e nós queremos a área sombreada. Vamos pensar na estratégia. A estratégia é: a área sombreada é a área do círculo
menos a área do hexágono. A área do círculo a gente calcula se tiver o raio, mas não tem. E a área do hexágono a gente pode dividir em 6 triângulos equiláteros. Então o que eu quero que você perceba aqui é isso aqui, ó. Aí está o hexágono dividido em 6 triângulos equiláteros, pessoal. Tá, e daí? E daí que o que ele deu como 3 centímetros é a altura do triângulo equilátero. De qual? De todos eles, porque eles são iguais. Tá? Aliás, vou completar aqui 6 triângulos equiláteros congruentes. Qual é 6 triângulos equiláteros congruentes? Muito bem. Todo mundo entendeu o que eu falei? Legal. Bom, então o que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que a altura do triângulo. Vou numerar aí porque vai dar alguns passos. A altura do triângulo equilátero, que é igual ao lado dele, raiz de 3 sobre 2, é 3. Na figura ali, né? Tá? É 3. Perceba que aqui eu consigo calcular o lado do hexágono, que é o lado do triângulo também. Tá? O lado do triângulo é o lado do hexágono. Bom, aqui ainda eu tenho que L, raiz de 3, é 6, porque o 2 passa multiplicando 3. Certo? Então, L é igual a 6 sobre raiz de 3. Que a gente racionaliza. A gente racionaliza multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Ou seja, o lado vai ser 6 raiz de 3 sobre 3. Que vai dar 2 raiz de 3 centímetros. O que nós descobrimos? Nós descobrimos o lado do triângulo equilátero. Perfeito. Então eu consigo calcular a área do losango, porque agora eu calculo a área de um triângulo equilátero e multiplico por 6 e tenho losango não, pessoal, hexágono. Eu tenho o lado do triângulo equilátero, o lado do hexágono é igual ao lado do triângulo equilátero. A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. E perceba, o raio do círculo também é igual a L. Então, de quebra, a gente achou. A gente achou o lado do triângulo, o lado do hexágono. Só um minuto. E o raio do círculo. Tá? Então vamos lá. Segunda parte. Eu vou calcular a área do hexágono.
a área do hexágono é igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ou seja, 6 vezes L quadrado, a gente achou L. Raiz de 3 sobre 4. Bom, a gente já pode dar uma simplificada aqui, ó. Vai dar um 2 aqui embaixo, vai dar um 3 aqui em cima, tá? E a gente já pode trocar L por 2 raiz de 3. Então vai ficar assim, ó, 3, que multiplica L ao quadrado, que é 2 raiz de 3, que vai ao quadrado aqui, vezes raiz de 3 sobre 2. Esse 2 raiz de 3 ao quadrado vai dar 4 vezes 3. Então vai ficar 3 vezes 4 vezes 3 vezes raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Mais uma vez a gente pode simplificar aqui. Sobra um 2 aqui em cima. Nós vamos ter 3 vezes 2 vezes 3, que vai dar 18. Raiz de 3 é a unidade centímetros quadrados. Isso era do hexágono, hein, pessoal? A área sombreada, ela vai ser a área do círculo, chama a área de sombreada de AS, vai ser a área do círculo menos a área do hexágono, ok? Perceba que o círculo tem raio igual ao lado do triângulo. Então a área do círculo é π, que multiplica o raio do círculo ao quadrado. Só que o raio do círculo é igual ao lado do triângulo equilátero, 2 raiz de 3. Então vai ficar π, que multiplica 2 raiz de 3 ao quadrado. 2 raiz de 3 ao quadrado é 4 vezes 3, que é 12. Então a área do círculo é 12 π centímetros quadrados. Nós temos que fazer uma menos a outra. Ou seja, eu tenho que fazer a área do círculo menos a área do hexágono. Exatamente. Então, portanto, a área sombreada é a área do círculo menos a área do hexágono. Ou seja, 12 π menos 18 raiz de 3.
O máximo que dá para fazer aqui é fatorar isso, colocando 3 em evidência. Estou colocando 3 em evidência aqui. Não é obrigatório, mas geralmente se faz isso. Dá uma fatorada nisso. Então eu coloco 3 em evidência, fica 3 que multiplica 4π menos 6 raiz de 3. Não, dá para colocar o 6 em evidência. 3 não, 6. Com 6 em evidência, a gente tem 2π aqui e 3 vezes raiz de 3. Unidades centímetros quadrados. Muito bem. Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Legal. Então vamos falar de prismas, tá? Bom, esse é um problema de vestibular que eu vou colocar aqui. E já até antiguinho, então, mas ainda muito bom. Caiu na PUC São Paulo, em algum lugar do passado. Esse exercício tem pelo menos uns 20 anos, mas ainda assim é atual. A matemática tem dessas coisas. Muito bem. O enunciado fala assim: um tanque de uso industrial tem a forma de um prisma. O que é um prisma, né, pessoal? Um prisma é um sólido que tem duas faces exatamente iguais e paralelas, são chamadas de base, e as demais faces são paralelogramos, que podem ser retângulos, como é o caso desse prisma. Tá? Ele fala que nós temos na figura as dimensões em metros, tá? E que com base nisso, ele quer que a gente calcule o volume desse tanque em formato de prisma de base trapezoidal. Tá? Ele quer que a gente calcule o volume. Pessoal, a gente viu que o volume de um prisma é a área da base dele vezes a altura dele. Cuidado, esse prisma está deitado. Tá certo? Porque esse trapézio que você está vendo aqui é a base do prisma. Tá certo?
O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. A altura do prisma, pessoal, é o 5. Então, se eu quiser calcular o volume desse prisma, eu tenho que achar a área do trapézio e multiplicar pela altura, que é 5. Todo mundo se deu conta disso? Então, vamos olhar a base desse prisma. Então, a base desse prisma, eu tenho que olhar para ela porque eu vou precisar calcular a área dela. A base do prisma é o trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? O trapézio isósceles é um trapézio cujos lados não paralelos são de mesma medida e eles formam um ângulo com a base exatamente também de mesma medida, com a base maior, com a base menor também. Então está aqui o nosso amigo, trapézio isósceles. Exatamente isso aí, Rogério. Confunde por causa disso. Aos comentários. O que confunde nesse exercício é que o cara deitou o prisma. Olha, pessoal, prisma deitado, você tem que tomar cuidado. Você tem que identificar quem é a base. Como é que você sabe que a base é essa que eu escrevi aí? Porque, por definição, a base de um prisma, ou as bases de um prisma, elas devem ser iguais e paralelas, pessoal. As únicas faces dessa figura deitada aí que são iguais e paralelas são esses dois trapézios, o da frente e o de trás lá, tá? Então, eu estava dizendo que eu chamei a altura do prisma deitado de H maiúsculo, que eu vou chamar a altura do nosso trapézio da base de H minúsculo. Eu preciso dessa altura. Por que a gente precisa dessa altura do trapézio? Para calcular a área dele, tá? Esse trapézio é isósceles. Trapézio isósceles, tá? Muito bem. Quando eu desço essas duas alturas que vocês estão vendo aí, esse segmento aqui, ó,
Esse segmento aqui entre as duas linhas vermelhas mede 2. Por quê? Ué, porque a projeção da base menor está lá em cima. Aqui em cima mede 2, aqui embaixo vai medir 2. Só que tudo é 8. Tudo é 8. Mas o trapézio é isósceles, pessoal. Se o trapézio é isósceles, o que sobra aqui, ó, exatamente igual ao que sobra aqui. Tá? Então vamos lá. Eu tenho 8 como base maior. Aí eu tracei duas alturas aqui. Tá? Entre as duas alturas, a minha medida é 2. O total é 8. Vai sobrar 3 de cada lado aqui. Três aqui, 3 aqui. Perceba que a gente consegue então achar a altura do trapézio aplicando Pitágoras nesse triângulo aqui. Ou no outro lá, tanto faz. Tá? Então eu vou aplicar um Pitágoras ali. Então, um Pitágoras ali me dá a altura do trapézio. Ou seja, esse triângulo é manjado, viu, pessoal? Esse triângulo cateto 3, hipotenusa 5, tá? É o famoso triângulo retângulo 3, 4, 5. Mas vamos supor que você não perceba isso. Então vamos aplicar um Pitágoras lá. H quadrado mais 3 quadrado tem que dar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. Então, nós vamos ter 25 menos 9. Que é 16. Então, h quadrado é 16. E, finalmente, a altura ali é 4 do trapézio. Tudo bem, pessoal? As unidades estão em metros. Então, a altura do trapézio é 4 metros. Agora eu vou calcular a área da base, pessoal, que é o trapézio, tá? Vou só puxar isso aqui para cá. Então vamos lá. Então vamos ver a área da base, tá ok? Então a área da base, que é o trapézio, vai ser base maior do trapézio, mais a base menor, vezes a altura do trapézio, dividido por 2. A base maior é 8, a base menor é 2,
A altura, a gente acabou de descobrir que é 4/2. Isso vai dar 20 metros quadrados. Tá? Esse é o volume, perdão, vou ter um cúbico aqui, é quadrado, pessoal, desculpe. Essa é a área da base. Agora, próximo passo, volume. Só enumerar os passos aqui primeiro, segundo, e por último o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Que agora essa altura é maiúscula. Para diferenciar da altura do trapézio. A área da base acabamos de calcular, 20. A altura é 5, porque ele está deitado. Então a gente vai ter um volume de 100 metros cúbicos. Que é volume. Acabou o problema. Gente, alguma dúvida aí? Nenhuma dúvida? Beleza. Então, tem que ficar esperta e esperto para essas coisas da geometria espacial, hein? Tá. Vamos fazer um problema de pirâmide agora. Tá. Bom, esse o do hexágono foi exercício 4. Esse da PUC foi o 5. Vou apagar esse 22 aqui. E o próximo vai ser o 6. Olha, vamos ver pirâmides. Então, uma pirâmide está inscrita num cubo, como mostra
a figura. Eu vou colar a figura aí, pessoal. Estão me ouvindo aí, pessoal? Dá um feedback aí. Ah, legal. Que deu um pico aqui de novo, né? Para variar. Se consigo colar a figura. Tá aqui a figurinha. Uma pirâmide inscrita num cubo. Significa que o vértice dela toca a face superior do cubo, bem no centro do cubo. Tá? Sabendo que o volume da pirâmide é de 6 metros cúbicos, ele quer o volume do cubo. Você fala, pô, peraí, mas ele não dá as medidas do cubo? Não, não dá. Não dá as medidas da pirâmide também? Não, também não dá. Ele dá o volume da pirâmide. Então vamos lembrar algumas coisas aqui, tá? Vamos lembrar o volume da pirâmide, pessoal. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base da pirâmide vezes a altura da pirâmide, tá? Como é que calcula a área da base? Depende da base. Nesse nosso caso aqui, a gente tem que a pirâmide tem base quadrada. Como é que a gente sabe? Bom, porque ela está inscrita num cubo. E um cubo tem todas as dimensões iguais. Perceba que a base da pirâmide é a base do cubo, tá? Então sabemos que 1/3 da área da base da pirâmide vezes a altura da pirâmide, que aliás é igual à altura do cubo, certo? Isso tem que dar 6, de acordo com o desculpe, enunciado, tá? Bom, com isso eu sei que 1/3, a área da base é a área do quadrado do x quadrado vezes a altura, que é x, tem que dar 6. Então eu vou ter que x ao cubo, né, x quadrado vezes x, é igual a 3 vezes 6.
Porque o 3 vai junto com o 6 lá, multiplicando ele. Ou ainda, x ao cubo, pessoal, é 18. Ok? É 18. Bom, ele pergunta qual o volume do cubo. Gente, volume de cubo é o produto das dimensões do cubo, que são todas iguais. Tá certo? Aliás, nós já achamos o volume do cubo, já achamos ali em cima. O volume do cubo é x ao cubo. Como eu disse, achamos já o que é x ao cubo. X ao cubo é 18 metros cúbicos. Entenderam aí a jogada? Tá aqui tranquilo esse exercício, hein? Gente, alguma dúvida? Você pode cair na prova? Acho que sim, né? Sei lá. Não sei. Pode sim, né? Assim, o que eu oriento vocês é: vocês têm que ir para a prova de geometria com todas as fórmulas na cabeça. Todas. De área, de volume, de pirâmide, de. Esse seria bom. Concordo. Tá, mais um de pirâmide. Ah, que legal. Sério mesmo? Na prova, Ana? Então, acho que ele tá sossegado, esse professor, hein? Show de bola. Muito bem. Vamos dar pro Camp aí. Um pouquinho de Campinas. Esta pirâmide foi o sexto. Esta pro Camp vai ser o sétimo. Muito bem, olha só, pessoal. Esse ele não dá desenho, hein? Então, você vai ter que usar toda a sua habilidade artística para fazer o desenho. Então, uma pirâmide regular de base hexagonal. Muito bem, o que é uma pirâmide regular? Regular. É uma pirâmide reta. No caso de base hexagonal, ou seja, tem um hexágono regular na base. E a altura dela mede 8. E a aresta da base dela mede 2 raiz de 3 centímetros. Ele quer o volume dessa pirâmide. Pessoal, quem quer volume de pirâmide precisa da área da base da pirâmide. Porque o volume da pirâmide é 1/3 da área da base, vezes a altura. A altura ele já deu. O nosso problema é calcular a área da base. Tá? Bom, o que é a base? A base é um hexágono regular. Como eu disse para vocês,
Um hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, certo? Estou desenhando o hexágono. Tá? Bom, é mais ou menos isso. Então, o que nós sabemos? Que essa aqui é a base da pirâmide, tá? É um hexágono regular. E, bom, e daí? E daí que eu sei que a aresta da base, que é esse hexágono, mede 2 raiz de 3 centímetros. Então, o que ele deu pra gente, pessoal, foi o lado do hexágono. Tá legal. A gente sabe que a gente pode dividir um hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Certo? Todos eles têm lado 2 raiz de 3. Então, a gente sabe calcular a área desse hexágono. Basta calcular a área de um triângulo equilátero de lado 2 raiz de 3 e multiplicar por 6, tá? Então eu vou calcular a área do hexágono. Então, a área da base é a área do hexágono, que é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Ou seja, 6 vezes o lado do triângulo equilátero ao quadrado, 2 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Ok. Vou deixar para simplificar depois. Nós vamos fazer a conta aqui. Vai ficar assim: 6. 2 raiz de 3 ao quadrado é 4 vezes 3. Vezes raiz de 3. Tem um 4 aqui embaixo. Que a gente simplifica com o 4 de cima. A gente já tinha calculado a área de um hexágono, se eu não me engano, aí para cima, com o lado igual a esse. Então a área da base, que é a área do hexágono, será 18 raiz de 3. A unidade é centímetros, então isso aqui é centímetros quadrados. Bom, por que a gente queria a área da base? Ué, para calcular o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, tá certo? Portanto, o volume da pirâmide
é 1/3 da área da base, que a gente acabou de calcular, vezes a altura da pirâmide, que ele deu, que é 8. Então vai ficar 1/3 de 18 raiz de 3 vezes 8. Ok? 3 com 18, conseguimos simplificar, porque aqui dá 6. E o volume da pirâmide, então, é 6 vezes 8 raiz de 3, 48 raiz de 3 centímetros cúbicos. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida aí, gente? Ok. Vamos fazer um de tronco, que vai cair, eu acho. Só um minuto. Ó, esse que a gente acabou de fazer, o sétimo, oitavo. Pessoal, vamos lembrar de uma coisa, hein? Quando cai tronco de cone ou de pirâmide, a gente tem que trabalhar com semelhança de triângulo. Ok? Então, é uma coisa que você tem que estar afiada e afiado aí. Vamos ver o exercício que eu vou propor aqui. O exercício fala assim: a figura a seguir representa um tronco de cone. As bases são círculos de raios 5 e 10. Então, claro que 5 é o raio menor e 10 é o raio maior, tá? E a altura 12. Então vamos encontrar o volume do cone. O cone não, desculpa, do tronco. Tá? Eu quero saber qual é o volume do tronco. Qual é o volume do tronco? Né? O volume do tronco, pessoal, deixa eu ver esse formulário que a Ana passou aqui. Ah, que sacanagem, ele deu. Ó, pelo formulário da Ana, é só usar a fórmula direta.
Tá? Ana, tem certeza que pode usar o formulário? Rogério? Ô Rogério, desculpa, Rogério. Tem certeza? Porque olha, vai. Se vocês puderem usar esse formulário aí, acabou. Esse exercício sai numa linha. Tá? Ó, porque se vocês olharem para o formulário aí que o Rogério mandou, gente, tem lá o volume do tronco de cone. Que aliás eu tinha passado para vocês essa fórmula já, né? Então, o volume do tronco. Caso contrário, vocês não têm escolha, hein? Se não puder usar a fórmula, tem que usar semelhança de triângulos. Então é π vezes a altura do tronco sobre 3, que multiplica o raio maior ao quadrado mais show de bola, Rogério. Então, pô. Ah, por isso vocês estão tranquilos assim, né, pessoal? Não estão estressados aí, né? E eu todo preocupado aqui, achando que, pô, vocês estavam fritos, né? Porque não podiam levar. É, muito bem. Mais ou menos. Pois é. Tá, essa é a fórmula, né? Você só tem que identificar quem é quem. Ah, o R grande é esse aqui, 10, né? Tá de ponta cabeça, né, pessoal? Ou de cabeça para baixo, como vocês preferirem. O raio menor é 5 e a altura é a distância entre as bases aqui, tá? A altura é a distância entre as bases. A altura é isso aqui, ó. Que ele deu e vale 12. Ok? Então é só aplicar a fórmula. Vamos lá. Então, o volume do tronco será π. Mais uma vez, você não precisa trocar se ele não te pedir. Que multiplica a altura, que é 12, dividido por 3. Por sua vez, multiplica o raio maior ao quadrado, 10 ao quadrado, mais o raio maior vezes o menor, mais o raio menor ao quadrado. E o resultado disso é o volume do tronco. E se vocês não pudessem usar essa fórmula, vocês teriam que apelar para a semelhança de triângulo. É o único jeito, tirando essa fórmula aqui, de calcular o volume do tronco. Bom, a gente tem aqui, vamos simplificar isso, dá 4 aqui. Aí dentro do parênteses, não, só se fosse área, né? Ele pedisse a área desse sólido aí. Mas o volume seria o volume do cone maior menos o volume do cone menor e acabou.
Se você pensasse em áreas, teria que ter área de dois círculos e depois a área lateral do cone grande menos a área lateral do cone pequeno. Beleza? Mas o volume do tronco, por semelhança, é calculado. Você tem que calcular o volume do cone grande, uma vez que você consegue as dimensões do cone grande por semelhança. E depois o volume do cone pequeno, porque a gente também consegue por semelhança. E subtrai um volume do outro, tá? Que vai dar 100 mais 50 mais 25. Isso vai dar 4π, 150, 175 vezes 4 dá 700. Então dá 700π. O volume desse tronco, cujas unidades estão em centímetros, então não se esqueça, centímetros cúbicos. Então, esse é o volume desse tronco de cone. O tronco de pirâmide tem uma fórmula para ele também, né? E a ideia é semelhante. Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Ok. Então, vamos fazer um de esfera aqui. De esfera. Ok. Só um minuto, já cola um de esfera aí para a gente fazer. Pronto, acho que legal. Olha só. Então, esse exercício 9. Muito bem. Ele fala assim: uma esfera de raio 2 centímetros. Então, ele deu o raio da esfera. Ótimo. É mergulhada num copo cilíndrico
com 4 centímetros de raio até encostar no fundo, a esfera, né? De modo que a água do copo recubra exatamente a esfera. Então, pessoal, esse polo da esfera aqui, ele toca a água, a superfície da água, tá? O exercício quer saber qual é a altura que a água estava antes da esfera ser colocada aí. Então, antes da esfera ser colocada no copo, a altura da água era... Esse é um exercício múltipla escolha e tal, mas eu deixei ele dissertativo. Então, o nosso amigo quer saber que altura estava a água antes da esfera ser colocada lá. Muito bem. Então, vamos pensar um pouquinho. Ó. O volume, na situação que a gente está vendo aqui, da água com o volume da esfera, somados, dão o volume desse cilindro aqui. Cilindro de água, tá certo? Então perceba, eu tenho um volume aqui que eu calcularia que seria vamos lá. Então, imagine que a gente quisesse calcular esse volume aqui como se a esfera não estivesse lá dentro, ok? Bom, sabendo que a esfera está lá, é claro, eu consigo calcular a altura do nível de água aqui, porque a esfera tem raio 2. Então, essa altura aqui, vou chamar de H grande, ela é igual a 4 centímetros, porque é 2 vezes o raio da esfera, certo? Todo mundo se deu conta disso? 4 centímetros. O exercício falou que o raio do cilindro é 4. Então, o raio do cilindro é 4 centímetros. Então, essa medida é 4 centímetros. Ou ainda, você faz pegar o raio lá em cima aqui, né? Mas eu estou pegando aqui para você entender o que eu estou fazendo. Isso aqui também é 4 centímetros. Tá. Qual o volume total de água com esfera aqui? É a área da base vezes a altura, certo? Então, eu vou primeiro calcular esse volume 1 aí, chama de V1, como sendo a área da base vezes H grande. Tá legal? Tá. E o que vai sair dessa conta aqui é o volume de água mais o volume ocupado pela esfera. Tá. A área da base do cilindro é 4, fazendo a ordem, é πr quadrado, ou é π vezes 4 ao quadrado. A altura dele é 4. Então vai dar 64 π centímetros cúbicos. Que volume é centímetros cúbicos. Tá. Mas acontece que esse 64 π aqui, pessoal, é a soma do volume de água com o volume da esfera. Certo? Mas o V1 é o volume de água
mais o volume da esfera. Ok? Bom, então, o volume da esfera eu sei calcular, porque eu tenho o raio dela. Bom, e vocês têm a fórmula, então dá para calcular o volume da esfera. Vou escrever de novo, está ruim aqui. Ou seja, essa soma é 64. Então vamos lá. Eu vou descobrir então que o volume de água mais 4 terços de π vezes o raio da esfera ao cubo, é o volume da esfera, tem que dar 64π. Certo? Ou ainda, o raio da esfera é 2 centímetros. Então eu vou ter que o volume de água pessoal, ajeitando as equações aqui. Justamente 2. Aqui tem um 2. Tá. Então o volume de água, que eu não sei qual é, vou descobrir agora, mais 4 terços de πr ao cubo dá 64π. Ou ainda, que o volume de água mais 4 terços de π, o raio da esferinha é 2 ao cubo, 64π. Tá? Bom, 2 ao cubo é 8. Vezes 4, 32. Fica 32π sobre 3. Vai para o lado direito da equação. Então eu vou ter que o volume de água é igual a 64π menos 32π sobre 3. Vou tirar o mínimo aqui, que é 3. Tira o mínimo, que é 3. E vou descobrir qual é o volume de água. Só da água, né? Tira na esfera. Então isso aqui vai dar 192π na hora de calcular aí o resultado, porque 3 vezes 64, 3 vezes 60 dá 180, 3 vezes 4, 12, com 180, 192. Ok? Menos 32π.
A gente consegue tirar 32 de 192, vai dar 160 π sobre 3. Esse é o volume da água, somente da água. Tá, somente da água. Mas ele pergunta a altura antes. Bom, uma coisa eu sei, antes da esfera estar lá, eu só tinha água. E o volume que essa água tem é de 160 π sobre 3 centímetros cúbicos. Então, eu posso imaginar a seguinte situação agora. Que nós temos lá o recipiente cilíndrico, certo? Com água dentro. E que essa água ocupa um volume de 160 π sobre 3 centímetros cúbicos. Ok? Então, quando eu penso na água ocupando um determinado espaço aqui, o que eu estou preocupado em encontrar agora é essa altura. Eu vou chamar de H pequeno. O que nós sabemos é que o volume aqui dentro é de 160 π sobre 3. Tá? Nós sabemos também que o raio continua ainda igual a 4. Não sei quem é o H, mas uma coisa eu sei. O volume de água vai ser o volume desse cilindrinho de água, ou seja, vai ser a área da base, que é π vezes 4 ao quadrado, vezes o Hzinho, que é a altura, e isso tem que dar os 160 π sobre 3. Ok? Agora é só isolar o H. Tá? Eu sei que o H isolado fica assim. 160 π em cima. Embaixo tinha um 3. E vai aparecer lá embaixo um π vezes 16, que era o 4 ao quadrado. Certo? A gente consegue aqui cancelar o π com o π. Consegue simplificar o 16 com 160. Sobra 10. Então, nossa altura é 10 sobre 3 centímetros de água somente. Quer dizer, antes de você jogar a esfera lá, a altura que a água ocupava era 10 sobre 3 centímetros. Jogou a esfera, o volume que tinha de água foi somado da esfera e a altura passou a ser 4 centímetros. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse problema aí?
Isso mesmo, né? Nunca mais. Precisa bastante atenção, exatamente. Bom, é, eu é razoável, né? E, e ver o que aguarda vocês aí. Isso, é conteúdo de ensino médio, né? Exatamente. Que foi o que o professor fez, né? Ele fez essa abordagem de ensino médio, né? Mas é legal também, né? É, mas legal. Então, eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas eu já esqueci a resposta. A prova de geometria também já é semana que vem, é isso? A de geometria?